Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Lugar de Leão. Queria começar este podcast dizendo que tinha razão. Quem for ver o final do episódio anterior, eu disse que se nós começássemos com o João Simões a titular íamos ganhar. Eu disse que íamos estar aqui a gravar uma vitória e sim confirmou-se. O João Simões titular e Sporting ganha em casa contra o Marselha. Talvez não por causa do João Simões a titular, mas não foi isso, não, isso não interessa, isso é irrelevante. O que interessa é que ganhamos e, portanto, estamos aqui a mais um episódio muito feliz. Ahm, Enfim, um jogo que não sei se pode ser mais mérito do Sporting ou um bocadinho fruto da sorte. Ainda estou um bocadinho indeciso o que é que nos realmente fez ganhar, porque a verdade é que a primeira parte não jogámos muito bem, não jogámos mesmo nada bem, até no fundo até à expulsão deles, que foi no final na primeira parte, pronto, e depois voltámos ao intervalo aí sim, superiores. Diogo, na tua opinião, achas que foi mais mérito do Sporting ter garra e inspiração para dar a reviravolta ou tivemos sorte, tanto nos golos como na expulsão do adversário? E sem isso não Não, teríamos eu, ganho. não, eu acho que a expulsão ajudou bastante a que o Sporting fosse fazer a reviravolta. Mas lá está, eu acho que sim. Nós acho que eu acredito que 11-11 o jogo ia ser muito mais difícil e provavelmente não íamos conseguir ganhar o jogo. Pelo menos é a minha opinião. Porque pelo que eu vi na primeira parte, o jogo estava equilibrado, mas o Marselha estava a controlar o jogo e até podia ter feito mais um ou outro gol. Não estávamos a jogar nada bem, na minha opinião. Mas, mas sim, acho que depois, quando tivemos a jogar 11-10, aí o Sporting sim teve o mérito de conseguir empatar e fazer o 2-1. Tivemos a atitude necessária para dar a volta, porque o Marselha já sabia que ia recuar as linhas. Por isso, sim, eu acho que, por um lado, a expulsão ajudou bastante e temos que dar o mérito, porque marcámos mais gols que o adversário, e daí temos que dar o mérito aos jogadores e à equipa, porque ganhámos o jogo. Portanto, sim, temos mérito, apesar de a expulsão ter ajudado. Muito bem. Ricardo, achas que isto foi a vingança perfeita dos dois jogos que nós tivemos contra o Marselha há 2 anos ou três, e perdemos de forma estúpida, também com expulsões da nossa parte? Ainda bem que fizeste a primeira pergunta ao Diogo e que me deixaste agora com essa pergunta, porque eu queria começar o meu discurso e a minha introdução neste podcast com o meu lado mais emocional. E o meu lado mais emocional é ainda bem que o jogo foi assim. Eu não podia estar mais contente ao ver o jogador do Marseille ter sido expulso. Os gajos fizeram uma primeira parte incrível. O Sporting estava a ser completamente abafado na bancada e dentro do campo, infelizmente, a reconhecer. E se vocês se lembram, estava ao meu lado. O estádio até começou a assobiar, porque realmente a equipa estávamos a levar um chocolate enorme. Nós não tocávamos na bola, era impressionante, e sempre que tínhamos a bola não conseguimos fazer dois, três passos seguidos. Estava a ser mesmo ridículo. Mas pronto, vou continuar do meu lado mais emocional, que é ainda bem que o jogo foi assim. Eu só queria que eles tivessem jogado os 90 minutos com menos um e eu só queria que eles viessem cá a Lisboa e que saíssem com a sensação de que se não fosse aquela expulsão, nós tínhamos ganho o jogo. E foi o que aconteceu. Tenho toda a certeza que todos os adeptos do Marselha saíram do estádio a dizer se não fosse aquela expulsão, nós tínhamos goleado até. E é isso que me deixa mais feliz, não vou mentir. Uh, Portanto, vingança é a mais perfeita de sempre. É Acho isso. genuinamente que o jogo correu super bem na segunda parte. Ainda bem que o Sporting conseguiu dar a volta, porque não ia conseguir sobreviver a mais uma derrota, um empate ou o que fosse contra este Marselha. Não aguentava. Já é muito traumático. Epá, nada contra o Clube Marseille, nem contra os adeptos do Marseille, que tiveram muito bem no seu apoio à equipa, mas pá, já foram dois jogos que nós perdemos da forma mais ridícula possível, tipo, uma expulsão de um guarda-redes, o guarda-redes tipo, chuta contra o adversário e a bola entra na baliza, isso foi o jogo fora, e depois no jogo em casa tínhamos um penalti e um expulso tipo, aos 20 minutos, uma coisa assim. Pá, tinha que ser, a sorte tinha que ir um bocadinho para o nosso lado. Tu disseste que os adeptos do Marselha iam estar a pensar que sem expulsão tinham Expulsão. ganho. Yeah, mas a verdade é que acho que toda a gente pensou isso. Eu, como adepto do Sporting, pensei exatamente a mesma coisa. Tipo, vendo aquilo que a equipa jogou na primeira parte e aquilo que jogou na segunda,
parece um bocado óbvio que sim, 11 para 11 nós não tínhamos ganho, nem sequer empatado, acho que tínhamos perdido claramente o jogo. Deixa-me Eh, só dizer sim, que para mim o mais engraçado é mesmo, sei lá, parece o destino, que é, nós vimos o Marselha que vinha com cinco defesas, com três centrais, e se vocês se lembram, era a tática que o Ruben Amorim usava na altura do Sporting. E todos os jogos, e acho que, pronto, nós na altura nem sequer tínhamos podcast, mas eu lembro de pensar para mim que a tática, quando o Sporting está com menos um jogador, a tática de ser de 5 atrás é uma tática impossível de ter bola. Ou seja, a não ser nos contra-ataques, que foram muito poucos do Marselha, só mais lá para o final do jogo, quando o Sporting recuou mais as linhas, é que eles conseguiram fazer. Mas o Marselha não conseguiu fazer uma única jogada. E eu lembro que essa foi a impotência que eu senti na altura que o Sporting de Ruben Amorim, quando teve os dois jogos a jogar com menos um, e ainda por cima em Alvalade já com menos dois, que senti e que lá está, foi mesmo perfeito. Uh, mas sim, mas só mostra que o Marselha que teve em cima de nós, eles não estavam com uma pressão avassaladora, mas quer dizer, eles ganhavam a Eu também acho bola. que tu estás um bocado a exagerar. Não, Eles mas quando estavam eu digo, melhor, mas também não estavam assim a abafar, a abafar. não, eles não Nós, estavam a nós podíamos ter não feito não golos sou na o tipo primeira parte Manchester também. City, não era bem assim, mas não, eles Não, não eu acho que estavam a nós, superior, nós estavam por cima. estavam por cima do jogo, sim, mas nós a qualquer momento podíamos ter de fazer o empate, Eu, não, como eles também eu, podiam fazer o 2-0. eu honestamente não senti isso. Ou seja, não. Pá, pelo menos o Soares teve a oportunidade para pelo menos fazer o empate. Pelo menos Sim, foi o mas que eu vi na primeira Uma parte. oportunidade, sim. tens, se tens dois remates que vão à baliza, o que é? E são os dois praticamente à figura. O guarda-redes não teve que se Mas o mexer por Marselha isso. também não tem muito mais do que isso. Tem também mais dois ou três remates. Estavam era se calhar com mais domínio da posse de bola. Isso aí acredito que sim. E estavam a trocar melhor a bola, estavam com mais confiança, até porque marcaram logo aquele golaço. E ganhavam os duelos, que era a questão. Sim, O estavam Sporting estava com com mais atitude, sim. muita displicência, já no seguimento daquilo que aconteceu com o Passos Ferreira. O Sporting entra e não consegue ganhar duelos. Tipo, e atenção que pode também não ser só de falta de vontade. Acho que o Sporting é uma equipa que é pouco física. Atenção. De jogadores físicos nós temos o Yulman e temos o Ioannidis que nem sequer começou a ter. Diomande, E o Diomande, sim, na defesa, pronto. Mas o Diomande até estava a ganhar as bolas deles. Mas no meio campo e no ataque nós não conseguimos ganhar os duelos. Nós batíamos bola para o avançado com os falhas que não ganhavam. E mesmo no meio campo o Humans, não sei o que é que está a acontecer, tentar dar uns furos abaixo, também não consegue. Não, sei lá, parecia que não tinha o pé com força no salto com os defesas, não ganhava as bolas, pronto. Estava complicado. Depois na segunda parte mudou tudo, claro, por causa da expulsão, os jogadores também ficaram mais motivados, não sei. Não, e não Mas só, lá está. Para mim, para mim é essa a questão. Eles foram tentar realmente tentar aguentar o gol do empate o mais tempo possível. Conseguiram aguentar uns 25 minutos ou o que é que foi. também não sei se foi bem jogado da parte deles, também abdicarem assim do jogo. Não sei se fosse o Sporting gostava que tivessem feito isso, mas especialmente tendo uma equipa que, quer dizer, não conheço muito bem a equipa do Marselha, mas não é uma equipa propriamente inferior à nossa, acho eu. Portanto, tá, mas estás a jogar com mais um e a ganhar, eles não iam propriamente pressionar alto, acho eu. não sei. Eu acho que eles, pronto, também, lá está, como o Ricardo disse, num sistema de três centrais, A tática não por mim, era se me complicado permite. eles também fazer mais do que o que fizeram. Se calhar podiam nos contra-ataques ser mais perigosos, mas o Sport também teve bem, teve mérito nisso, em anulá-los, e por isso é que eu acho que nós, pela segunda parte que fizemos, claramente merecemos ganhar o jogo. Sim, sim. Em relação ao 11 titular, o que é que acham que explica a nova titularidade do João Simões, que aparentemente só joga na Champions, e sempre a titular? Não sei se é tipo uma espécie de talismã, funcionou desta vez, tal como funcionou também começarem a atacar para a Baliza Sul. Portanto, muito bem. Eu não sei, eu acho que Não sei. Ninguém sabe. o meu único raciocínio é que o Rui Borges tenta surpreender o adversário, só pode ser isso. Ou É que então, se realmente calhar ele só está inscrito na Liga dos Campeões. Está na Liga, não ninguém sei. sabe. Não, mas realmente Imagina. não faz sentido. Não faz sentido um jogador jogar de mês a mês só para a Liga dos Campeões, quer dizer, nem na Taça de Portugal, na primeira eliminatória. Ok, que era contra um clube da segunda divisão, mas quer dizer,
faz sentido nós irmos jogar contra o campeão italiano e contra, O primeiro da contra Liga o Francesa. primeiro da Liga Francesa com um miúdo que não tem minutos na Liga. Não sei, acho estranho. Acho que ele jogou bem e acho que ele deu uma energia ao campo, ao jogo, que realmente era dos poucos. Agora, continuo a não perceber. Yeah. Pá, se houver aí algum ouvinte que tenha mais informações ou que tenha a sua opinião sobre o que é que João Simões joga, gostávamos de ouvir, porque aparentemente é um grande mistério. Ou, aliás, porque não é porque é que joga, é porque é que só joga nas Champions e porque é que começa a titular nas Champions, né? Porque até devia jogar era mais, mas pronto. Uh, Muito bem. Pronto, a primeira parte, nós está, não tivemos assim grandes oportunidades. O Soares continua com um bocado desafinado, teve uma oportunidade e rematou à figura. Depois passando para. Aliás, antes de passar para a segunda parte, eu sei que depois falamos sobre a arbitragem, mas tenho que dar os meus parabéns ao árbitro e ao VAR pela reversão do penalti, mas até principalmente ao árbitro por ter ido dado o segundo amarelo. Porque eu tenho quase a certeza que se isto fosse na Liga Portuguesa ou em alguma competição portuguesa, não havia cartão amarelo. Porque já aconteceu muitas outras vezes de reverterem-se um penalti e não haver nenhum amarelo por simulação. Portanto, acho que o árbitro foi bastante sério e aí até alterou o jogo a nosso favor, com alguma justiça. Portanto. Sim, Sim. voltando. Yeah, entramos na segunda parte, claramente mais motivados, e aí pronto, e como se começa o nosso domínio, temos várias oportunidades. O Soares também tem, antes do nosso gol, tem algumas oportunidades, volta a permitir a defesa do guarda-redes. Eu acho que ele não tem que trabalhar mais a finalização. Sinto que não sei se vocês sentem, mas para o número de oportunidades que tem, eu acho que ele tinha que ter mais golos. Não sei se vocês sentem isso também. Assim, não foi uma noite inspirada para ele, de facto, mas eu acho que foi um jogador que deu muita luta ali à defesa e no gol do Sporting até é ele que consegue ver a abertura do pote, que depois dá no gol do Géni. Portanto, claro que um ponta de lança tem que marcar golos, mas ele também dá outras coisas à equipa. Mas sim, mas eu acredito que ele vai melhorar no futuro em termos de finalização. Pelo menos é o que eu acho. E também achei uma coisa neste jogo, pelo menos na segunda parte, quando estávamos a jogar com mais um, senti uma equipa do Sporting muito experiente. Ali com muita paciência com bola, que às vezes até irritava um bocado na bancada, que nós queríamos era que a equipa fosse para cima deles e fizéssemos logo o gol do empate e dar logo a volta, mas a equipa teve ali sem paciência para também não dar grandes contra-ataques ao Marselha e nós com a paciência conseguimos fazer dois gols e dar a volta. Portanto, eu acho que a equipa mostrou-se ali muito experiente e coesa para estes momentos e acho que isso ajudou bastante para, para termos conseguido ter ganho este jogo. Eu concordo com o que o Diogo está a dizer. Na minha opinião, eu acho que houve alguns fatores que, dentro desse aspecto, que realmente ajudaram o Sporting a sair com a vitória. E houve principalmente alguns jogadores que estiveram bastante bem. Temos o Maxi Araújo, que faz um jogo enorme. Temos o Soares, que também foi muito importante ali, a ir destruindo e batalhando ali na defesa. Obviamente é fácil falar depois, mas o Rui Borges acaba por mexer bem. Os dois jogadores que entram, o Jenny Katam e mais especificamente também o Alisson, são quem nos dá a vitória. Agora, eu acho que ia ter comentado com vocês na altura também, que eu percebo aquilo que estavas a dizer da experiência e da calma, mas a mim ainda assim fez-me um pouco confusão e partilhei com vocês. Nos primeiros 15 minutos da segunda parte, o Sporting tem dois remates. Já, tu estavas com Eu essa acho que panca, é verdade, estás a estava contar. com essa panca, mas realmente quer dizer, tu tens uma equipa que teve uma primeira parte, opá, na minha opinião, muito má, mesmo muitos níveis abaixo do Marselha. Uh, Tu ganhas claramente, o Marselha recua bastante as linhas, já falámos sobre a questão de tática, e, e o teu primeiro remate é passado 5 minutos ao minuto 50 do Inácio, quer dizer, faz-me um pouco confusão como é que os jogadores como o Trincão, como o Pote, eu sei que se calhar não havia tanto espaço, principalmente perto da zona da área para finalizar, mas o Alisson, lá está, o gol que o Alisson faz é um gol de ressalto, mas foi porque ele arriscou. Se ele tivesse procurado mais um passe, mais um cruzamento, a bola não entrava.
Por isso é que eu acho que falta um pouco também disso. Ou seja, gostei e concordo com o Diogo da parte da experiência e realmente fomos uma equipa que tivemos coração e que soube trocar a bola e soube gerir bem os timings, mas acho que na parte da finalização faltou arriscar um pouco mais. Ainda assim, saímos com a vitória é o mais importante. Sim, mas eu acho que a Ah, entrada sim. eu acho que a entrada do Jenny e do Alisson, claro que foi muito inteligente, que estávamos sempre a atacar e são dois gajos que se equilibram muito. E eu acho também que a passagem do Pote para o meio campo também ainda melhorou mais a equipa, porque o Pote é um jogador que, para além de jogar a média, era um jogador que fazia ainda de mais um gajo na frente e que sabe muito bem entrar no espaço. Eu acho que isso ajudou também bastante nós a ir buscar o resultado. E a entrada do Ioannidis também acho que é fundamental, porque É ele isso. fisicamente é muito forte e isso notou-se bastante bem, porque nós estávamos ali a conseguir sempre ganhar ali aquela bola que ele depois dava ali um toquezinho para o lado para os gajos entrarem de frente. Por isso eu acho que aqui o Rui Borges esteve bem, na minha opinião, na segunda parte nas mexidas que fez. Eram mesmo essas as mexidas que devia ter feito. E pronto, lá está o Pote, na minha opinião, na primeira parte não jogou nada, pelo menos com bola, falhou imensos passos, mas na segunda parte melhorou bastante e gostei muito de o ver. Mas sim, o Trincão também acho que ofensivamente foi quase nulo o jogo todo, mas defensivamente eu acho que ele realmente deu muito à equipa porque fartou-se de correr, pelo menos estava sempre a pressionar os adversários e é nisso é que ele se destacou para mim neste jogo, o Trincão. Eu estava a Mas ver sim, foi que não dizia uma o grande. Ioannidis, mas estava aqui mortinho para dizer isso. Eu acho que a entrada do Ioannidis foi fundamental. Não? Claro que é fácil dizer do Géni e do Alisson porque foi quem marcou os golos, mas eu acho que o jogo alterou muito quando entrou o Ioannidis. Ter Ele ali entrou dois. com uma raça, Exatamente, é muito forte fisicamente, com muita vontade e pronto, são dois avançados, é mais difícil de marcar do que um só e dá espaço. Ele não marcou o golo, mas abriu exatamente. espaço para os outros marcarem e isso é tão importante quanto. Portanto, parabéns também por essa mexida. Ahm, sim, acho que chegamos ao golo com justiça. Não há nada a dizer. Bom remate do Géni. E mais uma vez o VAR muito bem. Ali a reverter o fora de jogo. E depois, pronto, o segundo gol, como disseste, Ricardo, foi de ressalto, mas uma boa iniciativa do Alisson. Acho que é um movimento que o vamos ver um bocado a fazer ao longo da época, tipo, estar na direita e na esquerda e cortar para dentro. Acho que já não é a primeira vez. Não sei se tiveram alguma boa repetição de se a bola desvia no braço do jogador. Aquela era mesmo penalti. E como foi golo, tipo, acabaram por não mostrar muito essa parte. E eu acabei por não perceber se a bola bate mesmo na mão, se Eu, seria penalti. eu acho que era, pelo menos pareceu-me. O minuto de arbitragem é do Diogo, mas eu acho que isto era mais um lance para a bola ir para canto. O árbitro estava a canto e depois só o VAR aqui a chamar, Yeah. porque o árbitro estava a falhar todas. Mas sim, mas a mim também pareceu, pela rotação do corpo que ele faz, Sim, ele eh, ele parece que tenta foi rodar o corpo, propositado. mas o braço está fora dessa área. Por Sim. isso, E se desvia no braço da trajetória, claramente tinha que ser penalti, né? sim. Só não foi Depois, como foi gol, não foi que eu exato. sou. Imagina ser o golo, o gajo vai ao VAR para marcar penalti. Não, E depois não isso é falhar. impossível. Já aconteceu, mas. Aconteceu no jogo do Olympiacos, mas foi um pouco diferente. É. Muito bem. Pronto, sobre o jogo, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, sobre o jogo em si. Se têm algum comentário a fazer. Não, Se eu calhar gostava. sobre o Pote, por exemplo, tu há bocado disseste, Diogo, que ele quando passou para o meio campo rendeu muito mais. Eu acho que quando ele joga contra equipas mais pequenas, ou quando nós jogamos contra equipas mais pequenas, ele rende mais como tanto na esquerda ou na direita, tipo a fazer de falso extremo, mais ou menos. Mas eu acho que contra equipas mais fortes, eu acho que ele é melhor no meio campo porque sinto que ele não tem muito drible para desequilibrar e acaba por ser um bocado nulo quando temos adversários mais fortes. Por isso, não sei se tem essa sensação. Não que ele tenha feito grandes jogos, também não fez assim um grande jogo contra o Passos, apesar de ter marcado, mas também não fez Não, um ele, grande jogo ontem na terça-feira, portanto, ainda não. Guarda. isso de muito drible, eu acho que o pote até o forte do gajo é o drible.
mas pelo menos é a minha Mas eu opinião. sinto que no 1 para 1 é o tipo como um Kenda, por exemplo. O Pote não é um Kenda, não é? Sim, ele não para um pode não é a especialidade dele, mas lá sim, para equipas mais fracas ele é bom ali a extremo porque joga também muito em interior e abre ali espaço para os laterais subirem e ele nisso é muito forte. Mas sim, sim, por um lado concordo que ele contra as equipas mais fortes consegue sempre surpreender quando faz aquelas subidas no meio campo e como ele tem qualidade de remate e tem visão de jogo, isso às vezes é fundamental para desbloquear os jogos assim mais difíceis. Mas Yeah. sim, concordo. Eu Yeah. diria que o Pote é tipo aquele jogador raposa, sabem? É Uhum. matreiro. E pelo menos eu lembro aquele jogo contra o Dortmund, não é? Em que ele quase que faz um hat-trick, se não tivesse falhado o penalti. Mas o Yeah. primeiro gol dele, ele aproveita um falhanço do defesa e desvia do guarda-redes. E o segundo gol, ele está na zona perfeita E e ele faz, anda. e faz um golaço. Eu só acho que o Pote, se calhar nestes jogos que são mais físicos, como vocês estavam a dizer, eu acho que ele acaba por perder porque, como há muitos duelos, a bola não está tão bem controlada. Eu acho que ele acaba por passar um pouco pior e principalmente por estar mais longe da baliza, porque o Sporting, tirando o Soares e um remate do Trincão, a bola raramente chegava ao Pote naquela zona, à entrada da área, onde ele se calhar consegue fazer a diferença. Agora, relativamente a ele jogar no meio campo, eu também disse que para mim era perfeito o Bragança, que roda muito bem a bola, é um criativo, encontra muito bem esses espaços e acho que é um jogador que lá está, que está no nosso plantel, mas ainda não conta, mas que podia também ter ajudado a equipa. Yeah. Muito bem. Mas passamos às rubricas. Se calhar há bocado tu tocaste ligeiramente nesse tópico, Ricardo, mas acho que temos que falar da forma como nós fomos abafados em casa pelos adeptos do Marseille. Não é? Nós praticamente estávamos a jogar fora. E isso, pá, isso é pior que quando. Não sei o que é que pode Nós ser também, feito nós nessa. também estamos mesmo por baixo deles. Aí, mas eu tenho quase. Na transmissão, se Não, vocês mas sim, eles só tiveram. verem o. Eu quando vi o resumo, pronto. Dava para ouvir, só dava para ouvir os gajos do Sim, Marseille. sim. E pá, não sei o que é que se passa. E não sei de que formas é que podemos. Já com o Dortmund no ano passado foi exatamente igual. Eh, já foi outra equipa que também veio ao nosso estádio jogar em casa. E não sei, entristece-me um bocado esse tipo de situações. Porque pá, se dizemos que temos os melhores adeptos do mundo, os melhores adeptos do João Cá de Portugal, temos que fazer por isso. Porque ser abafados em casa por um clube estrangeiro é doloroso, digo eu. Eu acho que o pior de mesmo é realmente, ou seja, com todo o respeito necessário para todas as partes, mas realmente é triste ver adeptos adversários poderem entrar com tudo o que querem, ou quase tudo, vá, digamos assim, dentro do nosso estádio, e nós não podemos ter, não estamos em situação de igualdade, ou seja, não nos é permitido as mesmas coisas, não é permitido tambores, bandeiras, e pronto, aí lá está, eles não se calavam um minuto, vocês lembram-se, mesmo a perder, e mesmo no Mesmo a final do perder, jogo, tipo, quando os yeah. jogadores foram lá agradecer, é diferente. Eu acho que também há coisas que ajudam a isso estar assim. E nós podemos dizer que lá está, se não fosse a expulsão, a primeira parte tinha sido igual à segunda e nós nem sequer não, muito mal em campo e muito mal fora de campo Onde é também. que eu acho que mesmo a ganhar, eu acho que, Não, ou seja, no caso ao contrário, mesmo a perder, eles fizeram mais barulho do que nós. sim, sim, Parece que sim, sim. nós também estávamos mesmo por debaixo deles, é verdade, mas parece que os cânticos da Juve, principalmente, não soubem deste lado, mano. Parece que são Oh, poucos ou que estão sem energia, mano. E depois também estarem separados não ajuda. E é fácil nos jogos do campeonato. A maior parte das equipas adversárias nem traz adeptos, né? Tirando os dois grandes e às vezes pronto, um bocadinho o Braga e o Vitória de Guimarães, de resto quase não há adeptos adversários, claro, aí dominamos sempre, mas depois vamos à Europa e é um choque de realidade. Diria que é a assim. questão aqui, ó, Tomás, é que da mesma maneira que tu não ouves a Juveléu, se não houver um tambor do outro lado a guiar o momento, eu acho que É dificilmente as verdade, sim. centrais também, as centrais também vão pegar, ou seja, sabemos que a central não costuma apoiar muito, mas se houver um tambor, se calhar mais facilmente algumas pessoas pegam. Não havendo esse ritmo, fica um pouco mais difícil. Mas ias dizer, Diogo. Eu não ia dizer nada. Não, sim, concordo com vocês.
Por acaso agora não há tambores, mas é o speaker às vezes que tenta puxar pelo estádio. Ei, Mas sim, não, mas não funciona. complicado. Não funciona. Sim, Enfim, não tenho muito mais a dizer. situação a analisar. Situação a analisar. Tem que ser vista também pela direção. Vamos às rubricas. Começando então pelo minuto de arbitragem, como sempre, Diogo, um jogo que teve bastantes casos, finalmente todos bem resolvidos. Mais um jogo que nos fez sentir imensamente a necessidade do VAR, tal como o jogo de Passos de Ferreira. Mas diz de tua justiça o que é que achaste e dá a nota aqui ao senhor árbitro. Ah, sim, foi um jogo muito interessante. Acho que foi se calhar não, para mim foi o melhor VAR que eu vi em jogos do Sporting. Teve bastante bem. Se tivesse que dar uma nota ao VAR seria um 10. Portanto, só aí explica bem Podes a dar. qualidade que teve o VAR. E passando agora à análise do árbitro, acho que o árbitro, para mim, não era um árbitro fraco, apesar de ter tido dois lances infelizes e o outro foi o fiscal, em que analisou mal, mas teve a capacidade de analisar as imagens e decidir bem. Portanto, também há que dar mérito aí ao árbitro. Mas, na minha opinião, acho que na expulsão do jogador do Marselha, como o Tomás já disse, acho que se fosse em Portugal e o árbitro fosse ao VAR e visse que era uma simulação, não ia dar segundo amarelo nem vermelho. Portanto, acho que aí o árbitro teve bem, porque se conseguiu ludibriar o árbitro e ele teve que ir às imagens para conseguir ver que o que o jogador de Marselha fez, para mim tem que ser amarelo porque claramente tentou enganá-lo. Portanto, aí o árbitro teve muito bem em dar o segundo amarelo e não marcar o penalti. O gol também é bem validado. Acho que as linhas, o VAR teve muito bem ali a montar as linhas, apesar de eu achar que conseguia-se ver a olho nu, não era preciso as linhas, mas também teve muito bem. E o lance do Maxi Araújo, a expulsão, eu na altura até estava com vocês lá no estádio e fiquei bastante confuso. E a primeira coisa que eu disse até foi para a VAR, ou seja, para ir para tinha que ir ao VAR. E de facto, o árbitro mais uma vez a ver que não era vermelho direto, mas sim uma picardia entre os dois e resolveu muito bem dar um amarelo a cada um. E portanto, eu acho que o árbitro teve, de maneira geral, bem, porque analisou bem quando foi chamado ao VAR, teve mal porque tentou, ou seja, se não houvesse VAR, tentou prejudicar o Sporting nesses casos. Mas como por fim acabámos por ganhar e correr tudo pelo melhor, eu acho que o árbitro vai ter uma pontuação negativa. apesar de, pronto, epá, não pode ter uma pontuação positiva quando tem aqueles três lances infelizes, mas depois resolve bem, mas resolve bem graças ao VAR. O VAR tem uma pontuação de 10, na minha opinião, e o árbitro tem uma pontuação de. Vá, eu não dou negativo, mas dou se calhar um 2 ao árbitro. E pronto, Ok, é a minha pontuação final. ok, muito bem. Não temos Afonso, portanto não haverá momento da estatística. Fica para o próximo episódio. Ricardo, há um sexto violino ou um reco-reco? Uh, opá, realmente se houvesse recorrer que era para o árbitro, como é que é possível? Ele conseguiu errar todas as decisões. Mas não vou focar nisso, que o Diego já teve a dar, já lhe teve a dar em cima da cabeça na rubrica dele. É assim, acho que hoje não estou com muita originalidade, portanto eu diria que o prémio Sexto Violino vai para o Maxi Araújo, que jogador. Realmente ele o ano passado estava a ser bastante criticado. E eu lembro que houvesse aqui muita malta, que houve aqui muita malta que o criticou, nesse podcast, inclusive. Mas ele realmente tem estado num nível absurdo. É o nosso Nuno Santos, com o Nuno Santos lesionado. E faz toda a diferença, quer dizer. Mesmo nesse lance do Pavard, uh, lá está. Ele se calhar podia ter sido assim um pouco mais calmo. O Pavard tentou provocá-lo, foi lá puxá-lo e agarrá-lo. Sim. Mas é Ele nem era hilariante. amarelo. Aquilo nem sequer era amarelo. O árbitro Não, tirou o vermelho e deu amarelo, mas aquilo não era sim. amarelo. Ele faz assim com o peito e o outro cai Não, para ele trás. também. Não, Não, mas foi aquilo porque não, eles, Isso não não é era, falta, mas é mano. só Isso, porque estava também, tu viste a cara do Araújo, mano. O gajo tem eles vergonha. estavam picados. Não, Porra. mas isso era amarelo ele para o estava. Pavard também, ó. E E foi, acho foi que, e para os acho que dois. foi? Eu não vi. Foi. Mas pronto, Não, ok. foi, Então, foi, foi para então os faz dois. sentido, lá. Ok. Mas, opá, mas lá está, jogador mesmo importante. Ainda assim, naquela fase do jogo, ele depois até acabou por sair e deu entrada ao Mateus Reis.
Mas quer dizer, sei lá, todo o jogo ali a batalhar e realmente foi. Acho que fez toda a diferença. E digo, não posso dizer com toda a certeza, obviamente, mas digo com bastante confiança que se não fosse o Maxi Araújo, nós provavelmente não teríamos saído ontem com a vitória. Apesar de ele nem estar ligado nos golos. Temos ideia, nós precisamos de jogadores ratudos. Uma coisa que tenho sentido falta no Human e tem surpreendido pela positiva no Maxi é isto. É aquilo como o Borges disse: quando faltar a inspiração, que não falta a atitude, e acho que a atitude nunca falta ao Maxi. E tem faltado um bocado ao Human, que é o capitão, e não devia, mas pronto. Ok, comentário do Leão. Foi difícil escolher, tivemos bons comentários. Desde já agradecer a toda a gente que disse que estava com saudades de nós. Eh, mais uma vez peço desculpa aqui pelo atraso, digamos assim, e agora prometemos voltar à regularidade e aqui estamos mais uma vez a fazer um episódio a tempo e horas. Há um comentário em particular que achei muito engraçado, que tem uma expressão que eu nunca tinha ouvido, que é aqui da Sandra Jesus, que gosto muito de ouvir, vocês fazem falta como as notas de 1000, ou estão a faltar-nos como as notas de 1000. Nunca tinha ouvido isso, foi extremamente engraçado. E olha, realmente notas de 1000 era aquilo que fazia bem a todos. Muito bem, Sandra. E pronto, depois também gostava de destacar aqui a interação entre a Dina e o Ruben. A Dina, já toda a gente sabe quem é, a nossa, uma das mais fiéis ouvintes, e depois aqui o Ruben, que o arroba dele é RubenD93, que tiveram aqui uma interação bastante longa. E eu admiro, sinceramente, as pessoas que comentam e têm este tipo de discussões profundas, até, que são comentários bastante completos. Pá, eu nunca teria paciência para fazer isso. Pô, não sou uma pessoa de comentar e pá, obrigado por terem essa vontade e expressarem as vossas opiniões aqui no canal que nós agradecemos muito. Pronto, obrigado. Alguma coisa final? Comentário que queiram deixar? Uma mensagem? Quer dizer, até posso deixar que é Ok. realmente os adeptos do Marselha aproveitem e ainda por cima relembrar que quando foi lá a primeira mão da fase de grupos, o Marselha estava proibido de ter adeptos e isso fez com que alguns sportinguistas, incluindo o Afonso, neste caso que não está cá para se defender, mas que já tinha comprado a viagem e que foi impedido de ir lá ver o jogo ao estádio, ou Uhum. seja, viu o jogo em Marselha, mas não no estádio. Eles que aproveitem bem essa viagem e que realmente não merecem. Ou melhor, neste caso merecem tudo o que passaram. E só deviam ter merecido É. mais. Sabes que eu fiquei com vontade de agora ir de apanharmos uma Marselha fora, mano. Pô, Só pelo ambiente, não mano. É que se eles tenhas. fizeram, é que se eles fizeram aquilo no nosso estado, imagina a história deles em casa, mano. Fogo. E é engraçado porque eu às vezes até vejo resumos da Liga Francesa e não parece tipo o estádio ser assim tão barulhento. Não sei se eles abafam as transmissões ou pá, não senti cânticos assim tão veementes, mas epá, fiquei mesmo com muita vontade de ir a Marselha. Já que não pude ir a Nápoles, pelo menos que vamos agora à Marselha, era incrível. Enfim, é apanhá-los nos oitavos ou assim. Nós ainda vamos ao top 8. Muito bem. Obrigado a todos por nos ouvirem. Estejam atentos a mais episódios. O próximo será contra o Ele Alverca. Se calhar até faremos um duplo aí justificado, porque são dois jogos contra o mesmo Alverca, adversário. já está a pensar na taça da Liga. o Alverca em Tondela. casa. Ah, É o verdade. Tondela. Tondela, É o mas. Tondela, exatamente, já estou a pensar. Exatamente. Então não. Então é um episódio contra o Tondela, o único, como merece. É isso, pessoal. Vemos no próximo episódio. Salve, São Joaninas. E vosso Sporting.